Eu me inscrevi no horário das comunicações de liderança para tentar, em 10 minutos, explicar-me melhor sobre o posicionamento no momento da votação, da discussão do projeto do transporte coletivo. E não quero ousar aqui ser um professor de direito administrativo ou de direito público, porque certamente não tenho esta capacidade. Mas, efetivamente, como bacharel em direito, tenho alguma responsabilidade no momento em votar um projeto dessa natureza, que tem impacto direto na vida do cidadão pelotense e que vai tratar de uma licitação de recursos aí bastante volumosos, né? Uma licitação da exploração de um serviço que mexe com muito dinheiro. Então, nós temos a competência aqui de analisar o projeto para o serviço ser bem concedido, mas também de garantir a moralidade e a legalidade no processo licitatório. Então, é por isso que eu quero resgatar aqui os ensinamentos do grande jurista Eli Lopes Meireles. Em primeiro passo, é importante nós destacarmos o que é o regime de concessão. A concessão de serviço público é ajuste pelo qual a administração delega a execução de um serviço do poder público ao particular para que explore por sua conta e risco no prazo e condições ajustadas mediante remuneração por tarifa cobrada do usuário. Bom, eu quero destacar que esse projeto de lei, nesta natureza, na verdade, não precisava estar na casa. O Poder Executivo quis dividir com o Poder Legislativo a regulamentação do serviço. Mas, efetivamente, a lei deveria, ou a exigência legal, é que ela apenas autorize a concessão. A regulamentação do serviço todo se dá pelo Poder Executivo, que pode fazer por decreto ou diretamente no edital que promove a concessão. E o contrato consubstancia, finalmente, a transferência da execução do serviço por delegação ao concessionário. Bom, então é importante nós compreendermos que o serviço de transporte coletivo é público, a prefeitura decide que não vai ela mesma operar o serviço, ela delega à iniciativa privada, através de licitação, em regime de concessão, o serviço. Muito bem. Feita a concessão, nós temos que ela vai acabar algum dia, né? E esse serviço público, importante ressaltar, ele é remunerado como? Pela tarifa que é cobrada do usuário. Portanto, os investimentos feitos pelas empresas estão sendo subsidiados pela população, pela tarifa cobrada. É por isso que a compreensão existe que o patrimônio constituído para a prestação do serviço é público, porque o povo de Pelotas pagou, ao longo dos anos, tarifas para a prestação do serviço público de transporte coletivo, que financiou a compra e aquisição desse patrimônio todo que constituem as empresas hoje. Portanto, pago pelo povo de Pelotas, do povo de Pelotas é este patrimônio. Esta é a compreensão que se tem. No momento em que se termina a concessão, deve reverter este patrimônio ao poder público. E é isso que se tem aqui também no ensinamento de Eli Lopes Meireles, que estabelece que a reversão gratuita é a regra, por se presumir que durante a exploração do serviço concedido, o concessionário retira não só a renda do capital, como também o próprio capital investido no empreendimento. Bom, o que nós temos na Lei 89/87, que é a lei federal que regula a concessão, é que, ao fim da concessão, pelo termo contratual, por ter expirado o contrato, ou por ter o poder público resolvido assumir o serviço, que aí se chama de encampação do serviço, terminada a concessão, apurar-se-á eventuais indenizações devidas por bens que não foram remunerados, ou seja, a empresa comprou um determinado número de ônibus e a tarifa não remunerou totalmente aqueles ônibus, né? Isso tem que se fazer uma apuração, quanto tempo leva para a tarifa pagar o patrimônio adquirido. E aí sim, aquilo que não foi pago, para que se reverta ao poder público, tem que haver indenização. Mas a indenização devida, lá na Lei 89/87, é sobre os bens que não foram totalmente amortizados pela tarifa. Ou seja, não é uma indenização a outros títulos, que é o que a prefeitura acordou
com a iniciativa privada, que hoje opera o transporte coletivo em Pelotas, e que fala, entre outras coisas, por exemplo, em defasagem tarifária. Isso é um outro assunto. Não é o que a lei federal prevê em termos de indenização. Bom, o que nós votamos hoje aqui, senhores vereadores, e me deixa tranquilo, então, que nós tenhamos votado dessa maneira, é que no artigo 33 estabelece que eventual indenização às atuais permissionárias será feita pela empresa ou consórcio vencedor da concorrência pública para a operação do transporte coletivo urbano, pelos valores que forem apurados nos termos do artigo 35 e 42 da Lei 89/87, ou seja, os termos da Lei 89/87 que exatamente refere à indenização dos bens que ainda não se pagaram na licitação, aliás, na exploração do serviço. Muito bem. Então, indenização devida a título de defasagem tarifária não deve constituir este montante, que hoje existe um acordo da Prefeitura que fala em 52 milhões de reais com as empresas que operam o serviço de transporte coletivo. Qual é o receio que nós temos aqui no bom andamento da licitação? Este valor que a Prefeitura está imputando à empresa ou consórcio que vencer a licitação acabará por gerar algum tipo de privilégio às empresas que hoje operam o transporte coletivo em Pelotas, e eu quero destacar que a minha intenção não é prejudicá-las, é que o processo licitatório seja isonômico, entre o mais possível entre as empresas que vierem a participar, como deve ser um processo licitatório. É para isso que exige o processo licitatório, para que tenham todos condições iguais de participar da exploração de um serviço ou da venda de um bem para o poder público. Pois bem, neste acordo firmado entre prefeitura e empresas está valor de defasagens tarifárias, por exemplo. E isso é algo bastante nebuloso, porque admitir que houve defasagem tarifária seria admitir que as empresas, então, operaram recebendo menos do que gastavam para a operação do serviço, mas, honestamente, eu nunca vi as empresas reclamarem falta de condições de prestar o serviço. E também, bem sinceramente, não vi nenhum empresário de transporte coletivo em Pelotas que não esteja muito bem financeiramente. Não vou dizer que seja rico, não conheço seus patrimônios, mas a gente percebe que as empresas são sólidas e que têm os seus proprietários boas condições financeiras. Então, me custa crer que houve defasagem tarifária nesse volume. Mas, pois bem, mesmo que se admita que isso exista, não é alvo da indenização, ou não pode ser, esta é a minha leitura, alvo da indenização devida aqui pela Prefeitura, que será assumida pela empresa que vencer a licitação. Mais que isso, me preocupa o termo firmado entre a Prefeitura e as empresas, porque fala que, neste termo de 52 milhões de reais, está fora dele o valor da frota e seus acessórios, garagens, instalações e equipamentos operacionais. Ora, estes são justamente os equipamentos e bens que a lei refere devem ser indenizados. Então, se se fez um acordo dizendo que são 52 milhões de reais, mas aqui não se incluem esses bens, poderão essas empresas pleitear judicialmente a indenização por esses bens, ou seja, a indenização pode ser maior do que os 52 milhões. Isso aqui, aos meus olhos, e eu confesso aqui, não sou um notável conhecedor do direito administrativo, mas um esforçado aluno que gosta muito desta matéria, mas o que eu estou percebendo aqui é que este acordo de 52 milhões de reais não está desonerando a Prefeitura de eventual indenização a ser pleiteada na Justiça, o que prejudicará o interesse público no médio e no longo prazo. Portanto, nós hoje nos debruçamos sobre o projeto de lei, do serviço, falamos naquele artigo em eventual indenização, podemos ficar tranquilos porque esta eventual indenização devida é a dos bens reversíveis. A Câmara de Vereadores autorizou a indenização pelos bens reversíveis. Agora, outra indenização que a Prefeitura tem ajustado em termo com estas empresas terá que ser bem verificada e analisada e será alvo de futuras investigações se estiver indenizando por algo que não se deve indenizar. Isto a Câmara de Vereadores não autorizou. A Câmara de Vereadores está autorizando a indenização pelos bens reversíveis para que não tenham sido pagos durante a exploração do serviço, para que efetivamente se desonere o poder público dessa indenização futura. Agora, me causa algum temor que o poder público não está totalmente desonerado pelo termo de acordo que foi firmado e apresentado à Câmara de Vereadores. E isso nós teremos que analisar bem quando o edital for divulgado
e procurar, junto às outras instituições, inclusive o Ministério Público, e eventualmente com interposição de ações no Poder Judiciário, para apurar-se essa indenização. O que não é, cabe-se dizer aqui, para frustrar o processo licitatório. Nossa intenção é justamente que o processo licitatório se dê de forma transparente, clara, isonômica entre os participantes, mas que ele deve sim ocorrer para regularizar o serviço e melhorar o serviço na cidade de Pelotas. Sobre isso estaremos atentos nas próximas etapas deste processo do transporte coletivo. Muito obrigado pela atenção de todos. Era isso, presidente.